Olá, criativos e criativas, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao mundo criativo da Arielle. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, com sua família e por último coloque aí nos comentários se esse vídeo foi edificante para sua vida e se ele te ajudou a refletir sobre algo. Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que apoiou o último vídeo que eu postei aqui no canal. Fiquei muito feliz de saber que vocês se interessaram pelo vídeo, que ele foi edificante. Eu dou glória a Deus por isso, até porque esse era o intuito do vídeo, então muito obrigada. Hoje eu vim falar única e exclusivamente sobre a relação entre a biologia e o pecado, a biologia e a nossa vida espiritual. Para aqueles que não sabem, a biologia é a ciência que estuda a natureza, estuda a forma como seres vivos se comportam no meio biótico e no meio abiótico, como eles disputam seus nichos ecológicos, o seu habitat, as formas de reprodução, as relações que eles têm entre si, enfim, estuda a natureza. A biologia, ela é um campo da ciência muito amplo, então existem diversos experimentos e estudos que já foram realizados e ainda estão em andamento. Porém, um deles me chamou muito a atenção e eu gostaria de compartilhar com você. Em 1934, um estudioso da área da biologia, eu não lembro se ele era biólogo ou ecólogo, mas era dentro dessa ciência, chamado George, ele realizou um experimento que alguns anos depois foi reconhecido como o princípio da exclusão competitiva. Para esse experimento, George usou alguns protozoários. O que é um protozoário? É um micro-organismo eucariótico, unicelular e heterotrófico. É uma explicação um pouco controversa, que ainda está em estudo, digamos assim, mas a gente pelo menos tem uma explicação prévia sobre o que é um protozoário. Ele usou 3 protozoários para esse experimento: Paramecium caudanton, Bursaria e Aurelia. Começando pela primeira dupla, digamos assim. Quando ele colocou o protozoário caudanton e Bursaria para viverem em ambientes separados, eles cresceram normalmente. Quando ele colocou os dois para viverem juntos no mesmo tubo, eles ainda assim conseguiram se desenvolver normalmente. Não houve disputa nenhuma pelo nicho ecológico. O que é o nicho ecológico? É basicamente o ambiente onde aquele micro-organismo, ou aquele ser, aquele animal, enfim, vai viver, do que ele vai se alimentar, como ele vai se reproduzir, diferente do habitat, que é relacionado somente ao local onde este ser, esse micro-organismo vai viver. Como se fosse a gente na nossa casa. A nossa casa seria o habitat. Agora, o que a gente faz na nossa casa, como a gente organiza e do que a gente se alimenta, seria o nosso nicho ecológico. Quando ele colocou o caudanton e o protozoário Aurelia para viverem em ambientes separados, deu certo, assim como aconteceu com o caudanton e Bursaria. Quando ele colocou o caudanton e a Aurelia para viverem juntos, eles disputaram o nicho ecológico, ou seja, devido à alimentação deles ser a mesma, eles começaram a brigar pelo ambiente, por aquela alimentação. Devido a essa disputa de nicho ecológico que aconteceu entre caudanton e Aurelia, o mais forte acabou vencendo. No caso, Aurelia acabou ganhando. Por isso, o nome princípio da exclusão competitiva. Novamente, eu não sei dizer para você se é exatamente este nome, mas eu tenho quase certeza que é. Agora que a gente já deu uma olhadinha ampla no que seria esse experimento, vamos trazer para a nossa realidade. Imaginem que nós somos o nicho ecológico e que esses protozoários vão ser colocados para nos disputar, para ver, na verdade, se eles vão nos disputar ou não. Nós somos o nicho e simplesmente trouxeram o Paramecium caudanton e o Paramecium Bursaria e colocaram os dois para viver com a gente. Viveram normalmente, ou seja, não nos disputaram, ficaram ali tranquilos. Agora trocou. Nós somos ainda o nicho e trouxeram o caudanton e o Aurelia. Quando colocaram os dois em nós, eles começaram a brigar para ver quem é que ia ganhar o nicho ecológico, ou seja, nós mesmos.
Nossa, Arielle, eu entendi o que são os protozoários, o que é o nicho ecológico, eu entendi que eu seria esse nicho ecológico, mas eu ainda não tô entendendo em que ponto tu quer chegar. Vamos traduzir então. Quando a gente ainda não conhece a Cristo, a gente não tem noção do que é a carne e do que é o espírito. A gente não tem noção quando o Caldanton tá agindo na nossa vida e quando o Bursária tá agindo. Por isso que os dois ainda não disputam o nicho ecológico, que somos nós mesmos. Agora, quando a gente tem a noção de quem é Cristo e de quem é o inimigo, de quem seria a carne, de quem seria o espírito, eles passam a nos disputar. Então, Caldanton passa a disputar o nicho ecológico contra Aurélia. O ponto principal é quem a gente quer deixar vencer. A gente quer deixar que o pecado, que Caldanton vença, ou que Aurélia, o Espírito de Deus, vença na nossa vida. Dentro dessa disputa pelo nicho ecológico, vai ganhar aquele que conseguir se alimentar mais. Aquele que conseguir retirar maior recurso, benefício e vantagem do nicho ecológico. Por isso que no início do vídeo eu falei que hoje a gente iria provar mais uma vez que Deus está em cada pequeno detalhe da nossa vida, inclusive das ciências da natureza. Se nós que somos o nicho ecológico dermos mais alimento para o Caldanton, que é o pecado, ele que vai crescer e vai acabar derrotando a Aurélia. Agora, se a gente alimentar mais o Aurélia, que é o Espírito de Deus na nossa vida, é ele quem vai ganhar. Simples. Então, o meu apelo para nós hoje é para que a gente comece a observar mais qual dos protozoários a gente está alimentando e como eles estão disputando pelo nicho ecológico. Eles estão disputando o nicho por conta de uma música? Eles estão disputando o nicho por conta de hábitos? Eles estão disputando o nicho por conta das coisas que o nicho tá vendo? Você conseguiu pegar a visão? Como que a carne e o espírito estão batalhando nas nossas vidas? Como que eles estão disputando a nossa atenção? Como que eles estão disputando o seu habitat em nós? Dentro desse vídeo a gente já entra na questão de renúncia. Tem coisas que a gente vai ter que renunciar na nossa vida para que Caldanton não vença o nicho ecológico, para que ele não domine o nicho ecológico, para que o pecado não nos domine por completo. Dê pequenos passos, mas não fique parado. Tudo é um processo, não pense que porque você conheceu a Cristo agora, ou assim como eu, se batizou faz pouco tempo, que, nossa, tudo vai mudar da noite pro dia. Não, mudança é algo que requer tempo, principalmente quando a gente fala de Caldanton e de Aurélia, quando a gente fala de carne e espírito. O que importa é que a Aurélia vença o seu nicho ecológico e que você entenda aquilo que você precisa renunciar pelo Espírito de Deus e pelo caráter e pelo coração de Jesus. Então, pra gente finalizar esse vídeo, eu gostaria de orar por nós, porque a gente tá juntos nessa. Podemos? Querido bondoso Deus e Pai, obrigada, Senhor, por esse dia abençoado que nós estamos tendo. Obrigada porque eu tenho a oportunidade de estar gravando esse vídeo aqui na natureza para falar novamente sobre como o Senhor está presente nas nossas vidas em cada detalhe e em cada ciência que estuda a natureza, que estuda a matemática, as linguagens, enfim. Eu oro para que o Senhor nos ajude a entender quando o Caldanton está agindo e quando a Aurélia está agindo nas nossas vidas e que o protozoário certo venha vencer o nosso nicho ecológico. Que o Senhor nos ajude a renunciar aquilo que precisa ser renunciado, que Tu nos ajude a cada vez mais fortalecer o nicho ecológico perfeito ou o melhor possível para que o Teu protozoário possa viver em nós. É isso que eu te peço e mais uma vez te agradeço por todas as bênçãos não merecidas. Em nome de Jesus. Amém. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em fazer mais vídeos como esse. E caso você, assim como eu, tá estudando biologia, eu creio que esse vídeo já pode ter te ajudado também, até porque eu tive prova na última semana sobre esse conteúdo. Então, já serve de revisão pra gente também. Um beijo, bons estudos e que Jesus possa fortalecer cada vez mais o seu relacionamento com Ele.